Queridos irmãos, pediu para nós falarmos um pouquinho sobre predestinação. Então eu saúdo as irmãs, os irmãos aí com a graça e a paz do Senhor. Então a palavra predestinação, no seu significado, fala sobre Deus em o fato dele designar o seu propósito com respeito a todas as suas criaturas morais. Predestinação denota o conselho de Deus concernente aos homens decaídos, incluindo a eleição soberana de uns e a reprovação dos restantes. E isso, por mais absurdo que se possa parecer, tudo isso é um ato da soberana vontade de Deus. Então, meus queridos, veja lá, Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16, e vejam também Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5, capítulo 2, 8 e 9. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2 da sua epístola a ele, nos versículos, capítulo 3, versículos 3 a 5, ele disse: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desarraigados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando ele veio a nós, nenhuma bondade tínhamos e não temos. As coisas boas que temos é dele. Vejamos agora exemplos de predestinação ou preterição e preterição na doutrina bíblica. Na vida dos dois verdadeiros servos de Deus e na vida daqueles que não servem a Deus. O primeiro exemplo é Jacó e seu irmão Esaú. Um servia a Deus na condição de ser humano, atraído por Deus. Esaú, irmão mais velho de Jacó, veja lá Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 18. O outro exemplo no Velho Testamento é Saul e Davi. Saul, embora se envolvesse em projetos divinos, na sua contumaz desobediência, provou ser um homem rejeitado por Deus. Olha as razões. Primeiro, em 1 Samuel capítulo 15, versículos 18 a 23 e versículos 26 a 28, então, aqui, as razões desses passos que ele deu na sua vida, no serviço de Deus, na condição de um homem rejeitado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecador também, mas um homem escolhido por Deus, e procurou lutar a viver uma vida que agradasse a Deus. 1 Samuel capítulo 13, versículos 10 a 14. Que fim Saul teve quando ele acabou e aonde ele acabou sua vida? 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 a 4, versículos 6 a 9. Qual foi o fim do rei Davi? 1 Samuel, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 12. Agora vamos passar para os exemplos do Novo Testamento. Alguns casos de predestinação e preterição no Novo Testamento. Os apóstolos Pedro e Judas. Vejam esses dois, depois de se tornarem discípulos de Cristo, veja as atitudes de Judas. Primeiro, um homem desonesto, na sua ambição teve coragem de vender Jesus. Judas, além de tantas coisas, depois vendeu Jesus por 30 moedas de prata e não se arrependeu, teve remorso, mas não se arrependeu. Lucas capítulo 22,
versículos 1 a 6, João capítulo 13, versículos 21 a 27. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Na última, ao ouvir o galo, em cumprimento à palavra de Jesus, Pedro se arrependeu profundamente e foi restaurado. Marcos capítulo 14, 27 a 31 e capítulo 14, 66 a 72. Veja a restauração de Pedro, e Judas não foi restaurado. João capítulo 21, versículos 15 a 19. Podia falar de Demas, um companheiro de Paulo, que o abandonou, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículos 10. Momentos difíceis do apóstolo nas suas muitas lutas. E Demas, ele abandonou a Paulo. Por quê? Porque era um preterido, embora, né? Alexandre, o homem que Paulo entregou a Satanás. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 a 20. Mais um exemplo, os 2 ladrões, companheiros de Jesus na cruz, um eleito e o outro preterido. Veja Lucas 23, 39 a 43. Agora, como sei que eu sou um eleito de Deus? A certeza da habitação de Cristo no meu coração. Como eu descubro isso? Eu ouço a voz do Espírito de Deus no meu espírito que eu sou filho de Deus. Romanos 8, versículo 16. Ele disse, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça. Espero que nesses 8, 10 minutos que eu tive, eu possa ter, com esses textos, se vocês examinarem esses textos, vocês vão perceber que é assim. Deus é soberano, ele salva quem ele quer, ele dá a vida a quem ele quer, ele tira a vida de quem ele quer, ele salva quem ele quer. E nós não podemos discutir com Deus. Paulo diz, pode o oleiro, pode o vaso, né, reclamar para o oleiro, porque você me fez assim? Ele disse lá no princípio para Esaú, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Mas Deus se aborreceu? Sim, ele se aborreceu. Ele é soberano, absoluto, a sua vontade é irreversível. Então eu espero que nessa correria aí de explanação, vocês tenham tido uma noção, lendo esses textos. Qualquer outra pergunta, qualquer outra informação, é só mandar para mim, que nós poderemos ver juntos e aprender a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.